Primeiramente, agradecemos a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, pela possibilidade desse nosso encontro. E agradecemos também a TV Chico Xavier, que gentilmente nos convidou, né, e nos possibilitou para esse encontro online, buscando, né, assim, utilizar de maneira positiva todos os recursos tecnológicos disponíveis a fim de que possamos continuar a serviço de Jesus, realizando a tarefa de divulgação da nossa amada doutrina espírita. Precisamos, como espíritas, ocupar e aprender a ocupar essas possibilidades que a rede, né, que essas redes nos oferecem. Aproveitamos também para convidar a todos para conhecer o nosso canal de Palestra Espírita no YouTube e o conteúdo também no Facebook, sempre com o nome Maristela Santos. Vamos, como espíritas. Bem, como é de nosso costume, vamos iniciar com a leitura de harmonização e a seguir passaremos para a nossa prece. Nossa leitura inicial, vamos falar sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador, o seu item 1 e 7. Jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Anotação de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Item 7. Eu sou o grande médico das almas, e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Espírito de verdade, essa mensagem, em Bordeaux, 1850. Agora, depois desse convite, né, que Jesus e Kardec nos fazem através do Espírito de verdade, possamos, unidos em pensamento, rogar a Jesus dizendo assim: amado Mestre Jesus, benfeitores e guias espirituais, nesse momento, Senhor, rogamos o vosso socorro e proteção para podermos estar diante de Ti através do Evangelho, que nos faculta a oportunidade de entrarmos na sua vibração de amor e de carinho. Potencialize em cada um de nós, Senhor, a possibilidade de compreender, não só com a mente, mas também com o coração, as vossas sãs
e boas palavras. Fica conosco, Jesus, nos protegendo. Graças a Deus. Possamos agora, então, passar a parte do nosso estudo, para a parte do nosso estudo, que é o capítulo 6, como dizemos, o Cristo Consolador, no seu item 7, o grande médico das almas, que iremos refletindo de pouco em pouco. Buscamos aqui trazer, também através das mensagens de dos espíritos, que nos ofereceram o entendimento durante a encarnação, assim como o espírito Emmanuel, que diz a todos nós: milhões de nós outros, os espíritos encarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Bem, o grande médico das almas, nós já sabemos que esse médico é Jesus. E podemos, a partir de então, refletir sobre qual seria esse hospital em que esse médico trabalha. O hospital é o nosso planeta Terra, porque possui bem as características de um hospital, porque aqui as almas reencarnam com esse objetivo de tratamento e aprendizado, para melhor prosseguir em sua evolução. Então, a encarnação na Terra, ela tem sempre o objetivo de aperfeiçoar o ser humano. Então, nós reencarnamos nesse planeta com esse objetivo. Mas, para estarmos nesse planeta, enquanto encarnado, necessitamos de um corpo físico para nos manifestarmos, para colocarmos em prática aquilo que aprendemos no plano espiritual, ou aquelas lições de reencarnações anteriores que gravamos no nosso íntimo, e assim buscamos esse corpo físico como um carro, uma possibilidade de manifestação. E quando a gente fala em corpo físico, a gente quer um corpo com saúde, não é o que nós falamos? E nós vivemos falando um para o outro: saúde, irmão, saúde, buscamos essa saúde. E a partir dessa ideia, fomos buscar a opinião, a definição de saúde. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, logo em seu preâmbulo, ela vai definir a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consistindo somente na ausência de uma doença ou enfermidade. Então, vamos deixar aqui bem claro: um completo bem-estar físico, mental e social. Vejamos a definição com a doutrina espírita, o que nos diz Emmanuel. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Perfeita harmonia da alma, ele nos fala sobre o equilíbrio. O equilíbrio com a nossa vida, com a vida de uma forma geral, a natureza, com as situações, harmonia e equilíbrio, é completamente diferente de quando pensamos numa criatura que a gente fala assim, que aquela criatura está angustiada, ansiosa. A angústia, a ansiedade é completamente diferente desse equilíbrio. A inadaptação à própria vida, a inadaptação à sociedade. Então, Emmanuel, nos diz que saúde inclui estar em harmonia, viver com amor. Então, toda vez que nos falta a harmonia, nós adoeceremos, porque a falta de harmonia é geradora de doença. E, a partir disso, podemos nos perguntar, então, por que nós somos considerados almas adoentadas? Porque
que será? Porque para sermos considerados espíritos, né, almas saudáveis, nós precisávamos estar vivendo em equilíbrio, em harmonia, de forma amorosa. E a gente se pergunta, eu vivo, você vive em perfeita harmonia com tudo que nos cerca? Nós somos essas criaturas? E logo, quando falta um desses itens de harmonia, a gente adoece. E aparecem as enfermidades. Porque, na realidade, a enfermidade é apenas uma maneira da natureza, né, falar conosco. A enfermidade, como se fosse assim, né, a natureza falando, olha, repara bem em qual ponto, em que setor te falta o equilíbrio. O nosso querido Bezerra de Menezes, no livro A Coragem da Fé, nos traz um texto, uma pequena reflexão que nos diz assim: filhos, toda doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células que lhe constituem o corpo material, os desajustes da consciência. A doença, quando se exterioriza, se revela e pede tratamento. Infelizmente, no entanto, o homem tem oferecido aos seus males físicos, que são, em essência, males espirituais, remédios que agem perifericamente, ou seja, não atuam no âmago da questão. Portanto, tratamos, na realidade, os sintomas das nossas enfermidades, sem buscarmos as causas. A causa principal que desencadeou para que aquela causa pudesse ser tratada. Porque, na realidade, a cura sempre se processa de dentro para fora, do interior para o exterior. Então, a gente nunca vai conseguir eliminar efeitos quando as causas permanecem dentro de nós. É como se ficássemos enxugando gelo. Por isso a importância da dor como despertador a nos acordar e dizer assim, repara, chega de usar paliativo, procura, faz um trabalho direito, procura onde está essa causa. A causa das nossas aflições. Porque a dor é apenas uma consequência. Então, apesar, né, da ciência, dessa tecnologia, cada vez mais fazer conquistas no seu campo material, nós somos, na Terra, milhões de doentes. Porque a saúde mesmo integral inclui a necessidade de vivermos em equilíbrio, em harmonia e com amor. Precisamos isso lembrar. Por que nos mantemos doentes? Porque só tratamos a parte exterior. O corpo físico é transitório, é perecível e representa, na realidade, as da minha alma, do meu espírito imortal. A causa sempre estará no espírito, sempre. Continuando a parte, o item número 7, que nos diz assim: Ele, Jesus, veio trazer o remédio que deve curar-nos. E nos perguntamos, qual é o remédio que Jesus veio nos trazer? Então vamos nos lembrar que Jesus é o bom semeador. O que ele nos trouxe? As sementes divinas, a palavra divina, as leis morais. Porque são as únicas capazes de curar todas as enfermidades da alma. Não apenas a lei, mas viver dentro da lei de Deus. Quanto tempo esse medicamento está à nossa disposição?
há mais de 2020 anos. E aonde? Em que farmácia está esse medicamento? No Evangelho. Porque é justamente o Evangelho o repositório de todos os remédios que precisamos, que vão nos curar por dentro e por efeito e consequência, por fora. Então o Evangelho é como se fosse uma bula também. Tem todos os esclarecimentos sobre as leis morais. Ele nos fala sobre comportamentos que devemos ter diante da vida, diante dos nossos semelhantes, diante de nós mesmos e, acima de tudo, com Deus. Lembramos aqui de uma passagem, de um texto que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, uma mensagem do Espírito São Vicente de Paula, que ele nos diz assim, olha, sobre o Evangelho. Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos preceitos. Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Ledes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-las. Meditai sobre elas. Então, é quando pensamos assim, quando é que nós vamos nos decidir a refletir sobre essas passagens, essas mensagens que Jesus nos deixou, dizendo assim, qual é a tua dúvida? Qual a dúvida que você tem? Agir em relação a quê? Em relação ao teu irmão? Busca ali também o Evangelho. Como é que Jesus agiu diante da traição? Como é que Jesus agiu diante de uma calúnia? Como é que Jesus agiu quando ele foi afrontado? Como é que Jesus agiu até no seu último instante com aqueles algozes? O que ele nos ensinou? Ele não ficou falando. É interessante, né? Porque a palavra, o ensinamento, ele nos atrai realmente, nos eleva. Mas o exemplo é que nos arrasta. E Jesus é o exemplo da resolução de todos esses problemas. Como é que Jesus nos ensinou a fazer? Vamos lá no Evangelho, o nosso manual, e ele vai nos ensinar. Continuando, o texto que diz assim, como médico das almas, ele nos diz que os fracos, os sofredores e os enfermos são os seus filhos prediletos. Nisso a gente vai lembrar de uma passagem de Mateus, no capítulo 9, que Mateus faz a seguinte anotação. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Realmente. Não são. Porque aquele que está cheio de saúde, ele não vai buscar ajuda. Quem é que vai buscar o grande médico das almas para se curar? Somente aqueles que possuem o mínimo de humildade para se verem ainda como uma alma enferma, uma alma fraca, cheia de dificuldades e fragilidades. Então Jesus veio para nós, que falamos, Senhor, me socorre, fortalece-nos, ajude a nossa fé, Senhor. Para quê? Né? Para que a gente tenha condições de suportar o fardo. Porque não pedimos a retirada mais das dores. Jesus não pede a retirada. Jesus nos ensina a fortalecer os nossos ombros, fortalecer a nossa boa vontade, sermos perseverantes, acreditar em Deus, mas acreditar também que temos uma condição. Então é esse médico que vem, porque aquele que é orgulhoso são aqueles que ainda não aprenderam a sofrer.
eles acreditam que eles se bastam por si mesmos. Então Jesus, né, vem para os bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Aqueles que se permitem ser conduzidos para o tratamento adequado com o médico da nossa vida, que é Jesus, que é Deus. A gente confia nesse médico Jesus. Então, quando nós nos permitirmos ser conduzido por esse médico e diz: Senhor, ajude-me, cure-me. Cure-me dessa cegueira interior, dessa desarmonia que ainda habita em minha alma. Cure-me, Senhor, dessa minha dificuldade de perdoar a mim, de perdoar o outro. Então a gente percebe que quando a gente está sofrendo, a gente ouve melhor a voz de Deus, não é mesmo? Porque aquele que está bem está com o nariz para cima, o queixo para cima e está meio que dormindo na vida. A gente, quando está com dor, a gente percebe melhor a vontade de Deus. A vontade de Deus, como remédio, vai aparecer através de uma inspiração, no momento que a gente está numa prece que o guia nos traz, através de um livro que nos é colocado em nossas mãos, e a gente vai falar: olha, isso aqui está respondendo àquela minha dificuldade. Porque naquele momento a gente está sedento de esclarecimento e consolo. Então Jesus vem para nos consolar a nossa alma. Por isso ele diz: vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados. Reparemos nessa passagem, nesse momento, quando ele diz: vinde, caminha até mim, é como se ele dissesse assim: sai de onde você se encontra, reconhece que você sofre e sai daí. Isso nos lembra o quê? Isso nos lembra aquela passagem de Jesus, né, ressuscitando Lázaro, que era tido como morto, está lá anotado em João, no capítulo 11, que Jesus fala bem alto: Lázaro, vem para fora, venha, ou seja, sai. Repara o tempo, Jesus não vai até lá. Jesus manda que os outros retirem as pedras e fala para Lázaro: venha para fora. Outro momento também que isso fica claro, na anotação de Mateus, lá no capítulo 9, e tem no capítulo 9, versículo 9, eu estou passando essas informações para aqueles que, né, queiram depois fazer o seu próprio estudo. Quando Mateus conta que Jesus, passando ali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, né? Que antes era chamado Levi. E o que ele disse para esse apóstolo? Ele viu ele assentado lá na alfândega. Jesus não foi sentar com ele. Jesus falou assim: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então nós vamos ver Jesus com o movimento de chamar Mateus: segue-me. Ele fala isso para a gente: segue-me, como a dizer assim: olha, eu conheço a sua dificuldade, eu sei as suas fragilidades, eu sei isso tudo que vocês se acham como imperfeição, mas segue-me. Se você se prontificar a seguir, eu vou suprir as vossas necessidades. E não é isso que ele nos faz quando a gente acredita em Jesus? Quando a gente fala: Jesus, o Senhor me prometeu, eu acredito na sua promessa, que é a vida futura, que é o amor de Deus. E ele nos proporciona, né, preencher essa dificuldade para que a gente possa caminhar. Outro momento também que lembramos, a anotação de Marcos, no capítulo 10, versículo 8, sobre Bartimeu, que Jesus estava passando e tinha lá um cego, né, que disse assim: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E teve um momento que Jesus perguntou a ele, a Bartimeu: o que queres que eu te faça?
E ele respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te curou. E ele seguiu Jesus pelo caminho rumo a Deus, não é mesmo? E se Jesus nos perguntasse: O que queres que eu faça na sua dor, na sua aflição? Nós saberíamos responder? Será que a gente já percebeu a importância de curar a nossa cegueira espiritual antes da nossa cura orgânica? Porque não adianta a saúde, a juventude, a fortuna, nada disso, enquanto não tivermos a harmonia que a fé em Deus, nas promessas de Jesus, podem nos proporcionar. A fé na vida futura e nas leis de Deus. E a gente vai lembrar que enxergar, a importância de enxergar a nossa vida dentro, consoante as leis de Deus. E quais são as leis de Deus? De amor, de justiça e de caridade. Prosseguindo, o texto nos diz assim: E sereis consolados e aliviados. Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Reparemos bem, consolados e aliviados. Aliviados das nossas aflições. Ele nos prometeu aliviar daquilo que nos aflige. Bem, todos nós somos aflitos. Aqueles aqui que estamos nessa encarnação podemos dizer isso. Todos sofremos de aflição. E será que verdadeiramente estamos sendo consolados? Porque ele prometeu: sereis consolados e aliviados quando formos a ele. Mas vamos lembrar uma coisa, que algumas pessoas acham que quando Jesus promete, né, vinde a mim que eu vos aliviarei, acredita que ele vai retirar a dor, ele vai retirar a prova. Isso não seria amor, seria uma agressão, não é? Por quê? Por causa do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões antes de reencarnar, da nossa programação espiritual, tudo aquilo que hoje passamos foi pensado, foi refletido junto aos nossos benfeitores espirituais que nos ajudaram a formular essa vida que hoje nós temos, visando o nosso progresso. Mas naquele momento a nossa visão era de espírito imortal. E hoje nós temos aqui a personalidade, o corpo físico que sente dor. Mas nós pedimos, deixa-nos viver a parte que nos cabe. Então, ele não vai retirar a prova, porque a prova é justamente a alavanca do nosso progresso espiritual. É essa prova que estamos passando. O que Jesus vai nos dar? O consolo e o alívio. Que coisa maior do que um consolo? Sermos consolados por Jesus. Podemos nos perguntar: qual o caminho que nós estamos buscando efetivamente para receber esse consolo? Que caminho é esse? Como é que nós estamos fazendo para ser consolados? Jesus nos traz a promessa do alívio das nossas dores, que se darão a partir do momento que formos até Ele. Não é assim? Ele não fala: vinde a mim. Ou seja, formos até Jesus é estarmos sintonizados no padrão do Cristo. Estar sintonizado no padrão do Cristo é estar vivendo consoante as leis de Deus. Então, para termos o consolo, temos que estar nessa vibração. Temos que estar sintonizado com Jesus. Quando a gente pensa, a gente já é capaz realmente de entender que consolo é esse que ele nos promete ao coração.
Que tipo de consolo é esse? Qual é esse consolo? São as leis de Deus. Como um bom semeador que ele nos trouxe para semear nos nossos corações. É isso que nós temos que entender como consolo. O entendimento da lei de Deus, da vontade de Deus em nossas vidas. Mas como vou semear a palavra divina no meu coração sem antes preparar a terra? Não pode ser feito de uma maneira abrupta ou através do improviso. Hoje eu estou com dor, hoje eu estou desesperado porque o mundo está desesperado, está enlouquecido. Eu preciso plantar isso de qualquer maneira. Como é que eu vou colher esse fruto? Alguém pode dar a mim o próprio fruto? Não. Então, primeiro tem que preparar essa terra, arar esses detritos que ainda tem dentro dos nossos corações, para que essa semente seja plantada e possa vir a dar bons frutos, para serem colhidos em momentos mais difíceis das nossas vidas. Nós vamos plantando, e os frutos vão aparecendo. Nós, espíritas, né, que já começamos a adquirir um pouco da percepção da vida espiritual através das mensagens que nos são trazidas através das comunicações, das psicografias, dos livros, tudo isso que nós já conhecemos, mesmo assim, nós já somos capazes de perceber o quanto estamos caminhando fora da lei de Deus? Se sabemos que a lei de Deus é lei de amor, como nós estamos nos colocando nesse mundo, com esse entendimento todo que possuímos? Nós sabemos que a cura e a doença, né, residem dentro de nós. No livro O Consolador, Emmanuel nos diz que um corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Como compreendemos já, a doença do espírito é da alma, porque que vem a sofrer, essa doença, essa enfermidade é o sofrimento, que é uma consequência em virtude do livre-arbítrio, de um comportamento dissonante com a lei de Deus, o atual ou anterior a essa vida, como bem nos explica o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, das causas das nossas aflições. Portanto, quem vive fora da lei de Deus está em desarmonia. E se falta harmonia, adoecemos. Vejamos. Conhecemos bem as leis de Deus para saber se nós estamos vivendo dentro ou fora dessas leis? Bem, se eu não conheço, por que eu não procuro conhecer aquilo que é o mais importante da minha vida, para eu ter paz e saúde? A gente busca conhecer tantas outras coisas, não é mesmo? Por que a criatura, por que nós abandonamos voluntariamente esse estudo? Porque é voluntário. Bem, e para aqueles que conhecem a lei de Deus? Lembra lá do doutor da lei lá com Jesus, que ele disse que desde o início da sua vida, a todo momento ele vivia a lei. Ele vivia a lei, mas não tinha dentro de si ainda a caridade, não é? E a gente se pergunta, se eu conheço a lei, eu vivo essa lei de Deus no meu dia a dia? Eu vivo a minha fé? Se eu sei que o amor, a lei de Deus é amor, justiça, né? Se é caridade, eu vivo no meu dia a dia? São reflexões muito importantes que nós temos que fazer diariamente com a nossa consciência, que a doutrina espírita também
tanto nos fala sobre o autoconhecimento. É isso aí. Reflexão, reflexão. Eu conheço a lei de Deus, estou vivendo dentro ou fora. Se eu não conheço, por que eu não conheço a lei? E se eu conheço, eu vivo essa lei, porque não adianta conhecer. O conhecimento está aqui no cérebro, mas ele tem que vir para o coração, ser aquecido pela compaixão. E ele tem que sair pelas mãos, pela boca, pelo olho, meu ouvido, por todas as ferramentas que eu puder, para exemplificar a vontade do Pai. Portanto, amigos, sabemos que as doenças só existem porque a alma é doente. Então, no instante em que, como espírito, nos renovamos interiormente, nós não teremos mais doença. Olha a importância que fazemos, né, essa observação da reeducação moral. Reeducar o sentimento. A gente sente o sentimento. Vigia e ora. A gente vigia e fala assim, que sentimento é esse que está brotando dentro de mim? Será que é o sentimento, é o broto da amargura? O broto da vaidade? Ou já é uma planta grande? Olha a importância. O sentimento. Eu começo a perceber o sentimento que está dentro de mim. Não é isso que a gente tem que fazer? Reeducação. A minha vontade. Que vontade é essa que eu tenho? A minha vontade tem que ser uma vontade educada para ser uma boa vontade. Senão ela é uma vontade ruim, não vai me edificar. Boa vontade. Jesus nos chama a boa vontade através do bom ânimo, a importância e do entendimento, do estudo. Porque quando nós estudamos, nós temos uma bagagem maior, interior, uma bagagem moral e intelectual para fazermos melhores escolhas. Jesus nos ensinou quando falou: conhecereis a verdade vos libertará. É justamente o conhecimento que nos possibilita uma melhor avaliação, uma melhor escolha, que nos liberta de quê? De preconceitos, nos liberta da ignorância, né? Dos instintos ainda tão brutais. Então nós temos sim, às vezes as pessoas falam assim, mas como é que a gente vai agir diante desse mundo? Nós temos um modelo, nosso modelo é o Cristo. Nós temos que viver guiados pelos padrões de Jesus. É isso que nos renova interiormente, que educa os nossos pensamentos, comportamentos. Chegaremos a um ponto que não vamos ter mais doença e sofrimento, porque estaremos caminhando de acordo com as leis de Deus. Mente sã, corpo sã. É isso que todas as outras doutrinas também já nos falaram. A nossa mente, todo o nosso corpo tem que ter saúde, tem que ser bom. Meu olho tem que ser bom, o meu ouvir tem que ser um ouvir bom, a minha fala tem que ser uma fala boa, no sentido de edificar, de esclarecer. Se eu não tenho uma palavra de conforto, de consolo, o que Chico Xavier, né, através do ensinamento de Emmanuel, nos falou? Vamos nos calar. Aquilo que edifica, o que nos diz a sã doutrina. Bem, diante dessas reflexões, nós já percebemos que os nossos estados íntimos é que irão resultar tanto em saúde ou em doença. E mais uma vez vamos refletir. Qual é o meu estado íntimo diariamente? Eu sou uma pessoa que busco ser positiva, olhar o mundo por uma lente positiva, alegre, confiar nas pessoas, ter esperança no mundo, no outro e em mim. Eu sou esse meu estado íntimo? Ou eu sou daquelas pessoas que não perdoam nada,
estão sempre ferindo constantemente o outro, é aquele que não perdoa um deslize e que tem aquela visão crítica o tempo todo. Nós reparamos, né, a palavra crítica agora, quase que todo mundo resolveu ser crítico. Crítico. Crítico, digamos, técnicos. Nós já dizíamos que o Brasil éramos todos técnicos, né, em futebol, mas todos resolveram ser críticos. Essa questão ser crítico, no bom sentido, é de discernimento, é de saber retirar a parte boa que em tudo há. Isso é ser pensamento crítico, é refletir, é trazer aquilo primeiro para si e se questionar. Isso é o pensamento crítico. Pensamento crítico e consciente foi o que Jesus nos fez ter quando perguntou: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Olha só, todos começaram a se olhar para dentro de si. Isso é pensamento crítico. Pensamento crítico não é sair criticando tudo, como se tudo eu tivesse que ter uma opinião formada, até porque não tenho. Eu tenho que entender, muitas vezes, que as nossas opiniões em vários setores não estão sendo formadas, não é mesmo? Então, se nós temos apenas um olhar ruim para o outro, um ouvido ruim para o outro, estamos o tempo todo reativos, atacando ao menor contato externo que o outro se achegue, seremos doentes, sim. Porque ainda somos muito egoístas, orgulhosos, impiedosos, mentirosos e sem fé. Porque se tivermos a fé de um grão de mostarda, teríamos condições de superar inúmeros obstáculos que nos convidam a crescer. Portanto, se não encontramos remédios eficazes ainda para as nossas doenças, é porque esses remédios só estão curando o nosso corpo físico, o efeito, e não as causas. Porque a causa está no espírito imortal. O corpo só retrata o que existe dentro desse espírito. E podemos, mais uma reflexão. Será que já somos capazes, então, de retomar os trilhos corretos da nossa vida para sermos consolados verdadeiramente? Já somos capazes de dizer assim: não é o que me falta, não me falta nada, é o que eu ainda não faço, é o que eu ainda não quero entender, é o que eu ainda não quero modificar. Isso sim. Então, será que já temos essa condição? Depois, o texto continua dizendo: não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcionar isso. Realmente, né? O mundo, com todos os atrativos, é incapaz de dar o consolo. Não tem tesouro material, diamante, carro de luz, viagem que console alguém. Você já ouviu alguém, quando está com dor, sentindo que está nos últimos momentos da vida, ou um momento muito grave, dizer assim: ah, que falta me fez na vida eu ter viajado para tal lugar? Que falta me fez na vida não ter tido aquele carro, modelo tal, tal, tal? Não, né? Ninguém fala isso. O que se fala naquele momento extremo, grave? Sinto falta de não ter amado mais. Sinto falta de não ter passado mais tempo ouvindo fulano, abraçando. Sinto falta de não ter buscado um consolo em Jesus. Portanto, nós sabemos que o conhecimento de um médico, por maior que ele seja, é muito limitado, não é mesmo? Ele só atinge aqui, ó. No máximo ele corta
e vai atingir lá os órgãos internos. Só Jesus, como médico, tem a capacidade de ir além desse físico, de transcender esse corpo e consolar aquele coração quando a gente está ralado de dor. Sabe, aquele momento que a gente não tem plateia? Somos nós e Jesus. É aquele momento que ele nos carrega e a gente fala assim: eu não sei como eu consegui passar por essa situação. E mais tarde, com o entendimento, a gente fala: sei sim. Jesus me consolou. Jesus, através dos mentores e guias espirituais, me tratou, me carregou no colo, fez aquietar a nossa alma, colocou um bálsamo no nosso coração, que a gente dá um suspiro e fala assim: Senhor, sem esse bálsamo, sem a confiança em tuas palavras, Senhor, eu não suportaria estar em pé. Não é esse momento? Que a gente tem aquele coração que está tão ralado de dor e sente Jesus colocando aquele bálsamo. E o tempo passou. Vamos então, né? E vamos para o último momento do texto, então, para fechar o pensamento, quando o Espírito de Verdade, na sua mensagem, fala assim: e ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Realmente, Jesus está conosco. Ele nunca nos abandonou. Nós nunca fomos abandonados. Podíamos não ter delicadeza para perceber a presença dele ao nosso lado. É quando a gente fala: vamos nos unir? Quando estamos em oração, nos fortalecemos. É um fez. Jesus nos prometeu, quando 2 ou mais estiverem juntos em seu nome, aí ele estará. Então ele está conosco. Temos que sempre imaginar Jesus nos consolando, nos abraçando, nos amparando em nossas caminhadas, nos aproximando um dos outros, e quando temos dificuldades com outro coração, o que temos que fazer para nos aproximar? Imaginar Jesus no meio de nós dois, nos abraçando e falando: todos são meus filhos bem-amados. Por isso temos que buscar sempre manter a figura radiosa de Jesus em nossas mentes. Como o Leon Denis bem nos diz, através da prece, a vereda fluídica. Quando estamos sempre em prece, sempre elevando as nossas vibrações, os nossos até Jesus, conseguimos perceber o bálsamo em nossas feridas. Com o entendimento que a doutrina espírita nos possibilita, né, sobre as nossas responsabilidades diante dessas dores das nossas vidas, sabemos do amparo dos nossos abnegados amigos espirituais, conhecemos as promessas do Cristo, conhecemos as promessas de uma vida futura mais feliz, daqueles, lógico, que tiverem a coragem moral para
provar a sua fé. É aquela certeza que Deus sempre esteve conosco e que não há sofrimento que o amor de Deus não cure. Já lemos isso, já estudamos sobre isso, não é mesmo? Deus tem soluções que nós desconhecemos. Assim nós seremos capazes de transcender a dor e vê-la mesmo como a possibilidade de um progresso em nossas vidas, nos levando para frente e para cima, buscando um futuro de paz e harmonia. Que possamos, então, lembrar, nesse momento grave para muitos de nós, o momento que o planeta, né, atravessa, com suas dores, com suas dificuldades, nós espíritas precisamos nos manter vigilantes, em sintonia com o mais alto, porque senão nós também afundaremos. Isso os guias nos deixam claro o tempo todo, não é mesmo? Vigiai e orai, meus filhos. Então nós precisamos ter essa vigilância em nossos pensamentos, principalmente os médiuns, que percebem sempre a psicosfera. Nós somos médium 24 horas, o tempo todo, encarnados e desencarnados. Nós temos que sermos muito cautelosos na forma que olhamos o mundo, na forma que divulgamos o mundo. E não importa o momento. Em todos os momentos precisamos ter fé, ter disciplina, porque esse é o momento de provar a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa confiança no Cristo. Quantos anos nós estamos estudando, meditando, rezando, para que hoje pudéssemos dizer assim: Senhor, sabemos que tudo está certo na lei de Deus, tudo está certo, que nada nos acontece sem a permissão do mais alto, que é o nosso Pai. Nada nos acontecerá. E aconteça o que acontecer, Senhor, esteja junto a nós, fortalecendo a nossa fé, para termos a dignidade de dizer: pertencemos à falange de Jesus, confiamos em sua promessa, não somos mentirosos, nem faliciosos com nós mesmos. Essa convicção é construída dia a dia e fortalecida nos momentos mais difíceis. A firmeza de um espírito não se dá nos dias fáceis, e sim nos dias de dificuldades. Que possamos encerrar pensando e lembrando da mensagem de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A lei de Deus e a lei de Jesus é a lei de amor. Na vida, tudo é importante. O importante de tudo, que se torna imprescindível, é o amor de Deus. Podemos perder tudo, porque nada é nosso. Nada é nosso. O que nós não podemos perder é o mínimo de fé que já amealhamos. É o mínimo de consciência reta a cada dia. E que possamos dizer: estou presente, Senhor. E que, no momento da tempestade, sei que estarás conosco. Que Jesus assim
abençoe a todos os corações, a todas as famílias, com a verdadeira saúde, que é a saúde do espírito, a lucidez espiritual, nesse momento, para discernirmos o que é temporário do que é eterno. E fiquemos com o que é eterno, com o que é de Deus. Porque foi para isso que nós viemos, para testar a nossa fé. Que Deus e Jesus, os mentores e guias espirituais, possam estar ao nosso lado, fortalecendo a todo momento, Senhor, a nossa fé, que ainda é tão vacilante. Ajude-me, Senhor, em nossa fé. Graças a Deus. A todos, muita paz e muito amor. Paz.